Eu quero nesse momento apresentar o nosso preletor desta noite, pastor Marco Antônio Amorim, em nome do Senhor Jesus. Suba ao altar, guerreiro do Senhor. Esse é o imparável. Amados, pastor Marco Amorim, ele é meu discipulador. Amém? Diga assim: o meu pastor tem pastor. Amém? É o pastor Marco, irmão. Se tiver que reclamar de mim, vocês reclamam para ele, tá entendendo? Pastor Marco Amorim é um amigo, é um homem de Deus. A casa dele hoje tem discipulado a minha casa. A pastora Jane não pôde estar aqui. Estão de mudança, estão com os pais. Ela tem os pais que vão para o Rio de Janeiro, né, pastorzão? São senhores já de idade, então ela não pôde estar aqui. Eu estive hoje de manhã lá na igreja dele, devolvendo o púlpito que ele emprestou para nós na sexta. E cheguei lá, o guerreiro estava sendo honrado lá, guerreiro. Depois você conta essa bênção aqui. E o pastor Marco tem sido uma bênção na minha vida. Nos abraçou, ora conosco, liga para mim, tomamos café junto, choramos juntos, e ele tem cuidado de nós. Então nós não somos uma igreja à la vontade. Nós temos alguém que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos no reino. Ontem vocês viram a multidão de pastores aqui também conosco, que caminham conosco. Diga comigo: pastor também é ovelha. Amém, irmãos? Todo mundo precisa ser cuidado. Então o pastor Marcos está aqui hoje para fazer o fechamento dessa festa. E ele é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E é a primeira de outras dezenas, centenas e milhares de vezes que ele vai vir aqui. É um pastorzão de família, é um homem de Deus tremendo, que Deus usará. Então abra o teu coração, abra a tua mente, esteja disposto e disponível a receber do Senhor essa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida desse servo. Pai, eu abençoo a vida do pastor Marco em unidade com a sua igreja. Eu peço ao Senhor, meu Pai, usa o teu filho de uma maneira escandalosa essa noite. Aleluia. Assim como o Senhor já tem falado com ele, agora, Senhor, fala conosco através dele. Que ele seja uma chama viva do Senhor no teu altar. Toca na vida dele, e através dele toca em cada um de nós. Fala com o teu servo e fala conosco. Usa-o para a sua glória. Reveste-o de uma unção nova e fresca. Nós declaramos toda a sorte de bênção sobre o teu filho, no poder e na autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Então um aplauso ao Espírito Santo. Obrigado, tá? Ei, menino bom. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Perdoe aí um pouquinho a nossa voz, nós estamos numa batida violenta. Acabamos de chegar de Manaus agora, na selva amazônica. Foi poderoso demais. E aí passamos esses dias todos agitando a mudança. Ontem terminou 5 da tarde, 6h30, 7 horas, eu já estava lá em 4 Barras, ministrando lá para os casais. Foi uma loucura. Hoje de manhã pregando na igreja, hoje à noite aqui. Eu vou ver se amanhã eu consigo descansar. Amém? Meu nome é Marco Antônio, eu sou casado com a Jane. Jane é minha gatinha. Quase 40 anos com aquela menina. Fizemos agora, vamos fazer 37 anos de casado. Uma honra demais. Estive aqui nessa casa quando vocês ainda iam vir para cá. Tiramos uma foto ali fora. Tomei umas pedradas por causa daquela foto, ele sabe disso. Mas foi bom demais. A amizade se constrói em dias de luta. E a nossa amizade foi construída muito mais ainda em dias de luta. Quando todo mundo estava virando as costas, a gente estava abraçando. Uma honra poder estar junto com o Marlon, o Gi, os filhos. Uma honra e uma alegria poder estar hoje aqui. Não vim antes, porque ele sabe, nossa correria aí. Nos últimos anos a gente tem ido mais de 85 igrejas por ano. É uma doideira. O ano passado falei para mais de 15 mil casais. Então esse ano tem 83 igrejas já agendadas. A gente não para. Semana que vem já vou para Foz do Iguaçu, prego em 7 lugares, volta, vai para os Estados Unidos, passa 14 dias lá, volta e não para, amém. Diga comigo, eu só tenho uma vida. E eu tenho que vivê-la para o Senhor. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu tenho um filho chamado Mateus. Mateus está com 33 anos, 12 anos de casado, graças a Deus, um menino de ouro, casado com a Bianca. Esse ano, Deus permitindo,
ele vai para o ministério pastoral e a gente está muito feliz por construir isso, ver uma família abençoada. Eu tenho o mesmo pastor. Uma coisa que me aliançou muito ao Marlon é que o Marlon é um homem leal. O Marlon é um homem de aliança. Eu amo pessoas leais e pessoas de aliança. Eu tenho o mesmo pastor há 43 anos, irmãos. Então eu sei o coração desse homem. Então a gente está junto aí, pastor Valque, pastora Valéria, são meus pastores desde quando eu me converti. O homem que investiu em mim e a gente está junto aí esses anos todos. Amém? Eu vou tentar acelerar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu não sei que hora que termina o culto, nem perguntei. Então, por favor, né? Segura um pouquinho aí, porque a gente vai falar tudo que a gente tem que falar nessa noite. Amém? Então, olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: se você não estivesse aqui... Agora fala assim: se você não estivesse aqui, eu seria a pessoa mais bonita nesse lugar. Só tem gente bonita nessa casa, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, que ele é lindo, ele é lindo. Glória a Deus. Bota no telão aí o nosso tema, bota no telão o nosso tema. Se puder deixar essas 4 aí apagadinhas, tá bom, é mais ou menos, a gente vai ler aí, vai dar entender. Eu preciso usá-lo, eu posso usá-lo como exemplo? Posso? Você pode vir aqui na frente, brother? Eu posso usá-lo também como exemplo? Fica do ladinho dele. Quem é do mesmo porte físico desses dois aqui? Tem mais alguém? Eu? Não. Posso te usar aqui no meio de exemplo? Você pediu, eu ia estar, mas já que você pediu, fica no meio aqui. Amém? Posso usar você também? Você também tem um porte físico bacana, né? A lapada do braço, Fica aqui do ladinho dele. Fica do ladinho dele. Você quer? Calma, a tua hora vai chegar. Vamos lá, olha o nosso tema. O nosso tema é envolvido ou comprometido? Eu preciso fazer 3 introduções para que você entenda bem a ministração. Sei que todo mundo aqui é super inteligente e vai pegar fácil. Mas vamos supor que esses 3 homens fazem academia de segunda a segunda. No descansa um dia. E automaticamente o meu amigo aqui faz junto com eles. Os 4 fazem academia junto, todo dia, e pegam o mesmo aparelho. Eles pegam o mesmo aparelho. Qual é a diferença dos 3 para o meu amigo? A diferença é: os meus 3 amigos... Se puder ficar quietinho, eu agradeço, tá? Tapa na tua orelha. A diferença é quem é comprometido e quem é envolvido. Pode rir, hein? Porque a pancada vai comer solta daqui a pouco. Então aproveita para rir. Você também é forte, vem cá ver. Mais um que é para abafar ele aqui. Fica aqui. Espreme ele ali. Vem cá, aqui, fica aqui. 4 que é para... Os 4 faz academia junto. Os 5 pegam o mesmo aparelho. Qual é a diferença dos 4 que são mais fortinhos para um que faz igualzinho? A diferença é que os 4 são comprometidos. Quem é comprometido sai da academia, mas a academia não sai de dentro dele. Quem é comprometido vai para casa pensando assim, amanhã eu tenho que voltar às 5 da manhã de novo. Eu vou pegar aqueles mesmos aparelhos, eu vou aumentar o peso. Quem é envolvido? Desgraça, peso miserável. Se der amanhã eu não venho. Eu não sei se eu volto mais não. Porque o envolvido só está envolvido. Mas os comprometidos carregam a academia para onde vão. Pode sentar, por gentileza. Uma palma para esse menino ali. Uma palma é assim, uma palma. Muito obrigado, mano. Tem alguma mulher grávida aqui? Alguma grávida? Você está grávida? Você pode vir aqui, querido. É o amado esposo? Ele está do lado? Vem cá, meu amado. Vamos ver a diferença de envolvido e comprometido?
Na gravidez, quem está envolvido e quem está comprometido? O marido só se envolveu no somebody love. Sim ou não? Se envolveu, pá, tá ali junto com ela. Agora, quem vai carregar 9 meses? Ela está comprometida. Ela vai carregar por 9 meses. E ele vai orar por ela, vai cuidar dela. Mas quem vai carregar? Quem está comprometida? Ela. Uma palma para esse casal? Muito obrigado. Qual é a diferença da galinha para o porco? Quem é envolvido? A galinha ou o porco? A galinha é envolvida. Por quê? Bota o ovo. Foi. E ela sai ciscando pelo quintal. E o porco? O porco dá o bacon. E para dar o bacon, tem que morrer. Vamos começar a apertar? Esta igreja não está sendo levantada para ter povo envolvido. Essa igreja está sendo levantada para ter um povo comprometido com Deus e com a sua palavra. E para ser comprometido com Deus e com a sua palavra, tem que morrer para si. Eu estou 43 anos dentro da igreja. 43 anos que eu vejo pessoas envolvidas. Vem nessa igreja, visita. Se a bênção não chega, já vai para outra. Se a bênção não chega, vai para outra. Não gostei do pastor Marlon, ele fala muito áspero. Não gostei do pastor Marco, ele ri demais. Sempre vai achar um defeito, porque é só envolvido. E no mundo que nós estamos, não dá mais para ser só envolvido. Nós temos que ser comprometidos. Nós temos que sair dessa igreja, mas a igreja não pode sair de dentro de nós. Nós temos que sair desse lugar, mas temos que levar a palavra. Nós temos que ler a palavra e carregar a palavra. Nós temos que morrer. Porque Deus não quer que essa seja mais uma igreja. Se for para ser mais uma igreja, pastorzão e pastora, fecha. Mas eu conheço vocês. Vocês foram levantados para levantar uma geração de homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra. Levanta suas duas mãos para os céus, aponte para a pessoa da direita, aponte para a esquerda e fala assim, ó, estou olhando para alguém comprometido. Diga, com Deus e com a sua palavra. Diga, se prepare para viver o melhor de Deus. Se prepare. Eu venho liberar 4 palavras proféticas para vocês. Então se prepare, se vai ficar gravado, escute depois, assista depois. E receba essas 4 palavras proféticas, mas elas são para pessoas comprometidas e não apenas envolvidas. Irmãos, vocês não têm noção o que nós já passamos. Hoje a gente vai fechar só com um testemunho, só com um testemunho, só com um. Mas se não formos envolvidos, irmãos, qualquer ventinho de doutrina, a gente abandona. Se não formos comprometidos com o casamento, ninguém fica casado. Vai ficar igual o Fábio Júnior. A metade da laranja está procurando até hoje. E não acha. Já casou 7 vezes. Porque ele não é comprometido, ele só é envolvido. Seja comprometido com o teu casamento. Seja comprometido com a tua família. Seja comprometido com Deus e com a sua palavra. Seja comprometido com a sua igreja local. Seja comprometido. É isso que vamos falar hoje. Que hoje seja uma virada de chave. Ah, eu estava só envolvido. Muda o teu status hoje. De envolvido para comprometido. Porque Deus tem compromisso
com os comprometidos. Ah, eu recebo uma bênção de vez em quando. É só envolvido. Ah, estou chateado, hoje está chovendo, hoje está sol, não vou para a igreja. Aí hoje eu estou assim, não vou para a igreja. Irmãos, eu sofri um acidente de carro, levei 98 pontos no rosto, 7 horas da noite de domingo. 9h30 eu estava dentro da igreja orando, terça-feira eu estava com o microfone na mão pregando. Ou é envolvido, ou é comprometido. Eu podia falar para toda a minha igreja: precisei de um mês de recuperação. Entortei 3 vértebras aqui, entortei 3 embaixo. Estou torto, 10 anos que eu sinto dores. Ou é envolvido, ou é comprometido. Eu vou perguntar: nesta igreja tem envolvidos ou comprometido? E você grita bem alto: comprometido, amém? Amém? Vamos fazer um barulho para aquele celular ali tremer naquele pedestal ali, amém? Nessa igreja tem envolvidos ou comprometidos? Comprometidos! Yes, 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 yes! Homens e mulheres comprometidos! Aí, irmão, aí tem uma palavra: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e para os comprometidos não serão atingidos. Deus é Deus, irmãos, eu tendo, não tendo, recebendo, não recebendo, sendo abençoado ou não sendo, Ele continua sendo Deus. E na hora certa Ele vai abençoar o comprometido. Eu larguei 21 anos de hospitais, 21 anos de prefeitura, 21 anos de funcionário público, larguei 3 hospitais lá no Rio de Janeiro, vivo pela fé há 15 anos, mas Deus falou assim para mim, ó: quando você precisar do maná, eu mando. Pastor Mário sabe tantos milagres que eu conto para ele. 2 anos e meio atrás, a minha esposa falou: eu tenho que trocar de óculos. Eu falei: amor, agora não dá. Eu estava pagando a passagem do meu filho para um curso. Eu falei: tem 7 prestações ainda, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem dele e comprar o nosso óculos. Ela falou: mas eu estou precisando. Eu tenho 7 anos com o mesmo óculos e os nossos 2 óculos estavam horríveis. Mas Deus tem uma palavra para o comprometido. Aí eu falei: vamos lá então, vamos ver o grau. Fomos no médico, fizemos o grau. Aí ela falou: eu quero 2 óculos. Eu falei: meu Deus, já mudou, é 2 agora? 2 mais 1 para mim, 3. Falei: 3, meu Deus do céu, 1 já estava ruim, comprar 3 então. Aí fomos lá no shopping Paládio, entramos lá, fizemos todos os graus. A mulher falou: o que o senhor quer? Eu falei: eu quero mais barato. Lente pior, a maçã mais barata. Tem uma maçã de 30 mil reais, não? Aí a mulher a minha esposa queria 2, um para dar dia de semana e um para final de semana. Deus tem uma palavra para os comprometidos. Eu falei com o amor: vamos fazer orçamento como a gente sempre faz. Fizemos o orçamento. R$5.300. Demos 2 passos fora da ótica. Amassa esse orçamento. Eu não posso comprar, amor. Ela falou: eu entendo, meu amor. Falei: vamos pagar a primeira passagem do filho. Irmãos, isso foi numa segunda-feira. Amassamos o orçamento. Jogamos fora. Segunda, terça de manhã, alguém entra no meu Instagram e fala assim: pastorzão, achei o senhor. Eu falei: quem tu és? De onde tu vem? Quem és tu? Eu sou fulano, tal, o senhor pregou numa igreja X 6 anos atrás. Lembro? Eu falei: lembro não? Como é que eu vou lembrar? 6 anos atrás, tanta igreja que eu vou. Aí ele falou: mas eu não esqueci nunca do senhor. O senhor me usou num exemplo assim, babá. O senhor usou um texto bíblico. O senhor falou que eu era o mais miserável da minha casa. Pastor, eu era o mais miserável da minha casa. Eu chorei tanto na hora que o senhor usou eu de exemplo, mas depois o senhor usou do segundo exemplo. O senhor falou que eu ia prosperar, que eu ia crescer. Aí ele falou assim: pastor, em 6 meses fiquei rico. Eu falei: ô glória, aleluia. Eu falei: então lembra de mim 6 anos depois? Aleluia. Lógico, não falei isso. Aí ele falou assim: pastor, escute, irmãos, ou você é comprometido ou você é envolvido. Aí ele falou assim: pastor, eu achei o senhor, fui lá na igreja, peguei o seu Instagram, e quando eu vi a foto do senhor e da pastora, o óculos de vocês está horrível. E eu estou sem graça.
Sim, no final do ano eu vou comprar um para mim. Ele falou, não, pastor, fiquei rico fazendo óculos. Eu quero trazer o senhor e a sua esposa aqui para São Paulo, vão ficar na minha casa, vou dar 2 óculos para o senhor, 2 óculos para sua esposa e vou dar até eu morrer. Então, glória. Se você é comprometido com Deus, Deus é comprometido com você. Se você é comprometido com a palavra de Deus, Ele é comprometido com você. Tem promessas, tem bênçãos para os comprometidos, tem bênção para a sua casa. Se você é comprometido com Deus, tem bênção para a sua família. E ninguém vai impedir de chegar. Mas eu poderia contar aqui pelo menos 35 testemunhos só de bênçãos milagrosas. De alguém lembrar de mim 14 anos atrás. Eu fiz uma oração por um menino. 14 anos depois ele me liga. Pastorzão, lembra que o senhor orou por mim 14 anos atrás? Lembro nada, rapaz. Como é que eu vou lembrar 14 anos atrás? Mas eu não esqueci. Aconteceu que o senhor orou por mim. Manda o seu Pix, vou mandar uma ofertinha para o senhor. E só na hora que eu preciso. Porque tem um Deus que tem compromisso com aqueles que são comprometidos com Ele. Ele vai cuidar de você. Levanta suas 2 mãos, aponta para a pessoa da direita e da esquerda e fala assim, ó, seja comprometido com Deus e com a sua palavra. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai surpreender você. E Ele vai te abençoar. E Ele vai gerar o melhor para você. Fica tranquilo. Fica tranquila. Tu e tua casa serão abençoados. Amém? Deus vai mudar status. Essa igreja não foi aberta para ter pessoas envolvidas. Nós vamos ter homens, mulheres, jovens comprometidos. De onde você é, não importa a placa denominacional. O que importa é que Deus tem uma unção para essa casa e Ele vai cumprir. E eu vou liberar 4 palavras proféticas. Eu quero que você fique atento. Primeiro, está escrito lá. Eu vou só falar a parte final do texto em Mateus capítulo 6, versos 28 a 34. A parte final desse texto fala assim, ó. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que um comprometido faz? Ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vou para a igreja para buscar uma bênção. Eu venho para a igreja para buscar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Quem é comprometido com Deus e com a sua palavra, as demais coisas serão acrescentadas. Essa casa é uma casa comprometida com Deus e com a sua palavra. Pastores, as demais coisas serão acrescentadas. Não negocie. Bota no telão aí, brother. Nosso primeiro ali. Bota lá, vamos ver se vai dar para ler. Se não der para ler, se você estiver comprometido com o reino de Deus e com a sua justiça, as demais coisas. Dá para você falar para a pessoa que está do teu lado? Assim, ó, fala assim, ó. Ei, se você estiver comprometido com o reino de Deus e com a justiça dele, dá uma chacoalhada de ombro, faz assim. As demais coisas serão acrescentadas. Amém. Não é difícil! Não é difícil! É só ser comprometido com Deus, com o reino e com a sua justiça e demais coisas. Ele sabe, irmão. Irmãos, todos nós que já fomos pais um dia de filhinho pequeno, a gente sabe o que o filho precisa. O filho nem precisa pedir, a gente acrescenta para ele. O nosso Deus é o Pai maior. Se você for comprometido com Ele e com a sua palavra, irmãos, o certo é nós, os crentes, nem fazemos oração de pedido. Porque Deuteronômio 28, verso 1 e 2 fala assim, ó, se atentamente ouvir a Deus e obedecer os mandamentos seus, pronto,
virão sobre ti todas essas bênçãos e elas te alcançarão. Se eu... Já tirou ali, brother? Deixa ali, brother. Se eu estou comprometido com Deus, com o seu reino, com a sua justiça, as bênçãos vão me alcançar. Não busque bênção, busque ser comprometido com Deus e com a sua palavra. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho homens comprometidos aqui, homens. Eu tenho mulheres comprometidas. Eu tenho uma igreja comprometida com Deus e com a sua palavra. Então pode ficar tranquilo, as demais coisas serão acrescentadas. Vocês acham que foi por acaso que o cara me liga, me acha no Instagram e vê o meu óculos que está ruim? Não, não é por acaso não. Tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que cuida daqueles que são comprometidos com eles. Amém? Segunda palavra profética. Provérbios capítulo 4, verso 3 a 6 e o verso 10, o verso 20 a 22, ele fala um versículo, ele fala assim, ó: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os seus anos de vida. Versículo final fala: porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Quem é comprometido com Deus e com a sua palavra, os seus anos de vida serão multiplicados nessa terra e terão saúde plena. Você sabe quantas vezes eu já bati de carro? 23 vezes. Sabe quantas vezes eu já capotei? 3 vezes. Todas as 3 sem cinto. Aleluia. E não vai acontecer mais. Aleluia. E sabe o que Deus tem feito? Multiplicado meus anos de vida. Sabe quantos anos mamãe tem? 93 vai fazer agora. Porque é comprometida com Deus e com a sua palavra. Você quer ter os seus anos multiplicados nessa terra? Seja comprometido com Deus e com a sua palavra. Esta igreja é uma igreja comprometida com Deus e com a sua palavra. Deus vai multiplicar os anos e anos e anos dessa igreja. Essa igreja vai ser uma igreja saudável em todos os aspectos. Famílias saudáveis, casais saudáveis, filhos saudáveis. Eu vim aqui para profetizar que essa igreja comprometida com a palavra, essa igreja terá multiplicado seus anos de vida na terra e será uma igreja saudável financeiramente, próspera em todas as áreas. Se você concorda, diga glória a Deus. Levante suas duas mãos, aponta para a pessoa da direita e da esquerda e diga assim, ó: se você for comprometido com Deus e com a sua palavra, diga: seus anos de vida serão multiplicados e você viverá em saúde plena. Bota no telão aí o segundo banner da palavra profética. Bota no telão: se essa casa guardar a palavra de Deus, se essa casa não se esquecer da palavra de Deus, se essa casa for comprometida com Deus e a palavra, virá sobre essa casa saúde para o corpo e multiplicados serão os dias dessa casa. Amém? Chega em casa hoje, antes de correr para comer, antes de ver os gols do seu time, reúna a sua família na sala. Fale um para o outro. Fomos para a igreja e ainda estávamos meio envolvidos, mas voltamos da igreja e decidimos que essa casa é uma casa comprometida com Deus e com a sua palavra. Faça isso, irmãos. Gere atos proféticos dentro da sua casa. Meu filho vai crescer um homem comprometido com Deus e com a sua palavra. E vai ter multiplicado seus anos de vida. Maridos, profetize sobre sua casa. Profetize sobre sua esposa, sobre seus filhos. Antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, reúna na sala. Alguém levanta a voz em oração e diga: essa casa é comprometida com Deus e com a sua palavra. Essa não é mais uma igreja, amado. Essa não é mais uma igreja. Eu não posso acreditar que o processo que essa igreja nasceu
nasceu para ser mais uma igreja. Vocês têm uma responsabilidade enorme de levantar homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra. Aleluia! Todas as demais coisas serão acrescentadas. Multiplicados serão os anos de vida de vocês. E vocês vão viver em plena saúde em todas as áreas. Você concorda e diga glória a Deus. Terceira palavra profética. Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Tem algo aqui muito importante, irmão. Você precisa saber o que é ser envolvido ou o que é ser comprometido. Olha o que esse texto diz. Josué, esteja comprometido com a palavra. O versículo fala assim, ó, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora eu vou perguntar, não precisa responder. A primeira parte do versículo fala: não cesses de falar deste livro da lei. A minha pergunta é: você fala da Bíblia? Você fala de Jesus todo dia? Vou responder. Se não fala, é só envolvido. Porque tem uma promessa aqui. Tem uma promessa para aqueles que falam da palavra todos os dias e meditam nela todos os dias. Lá no Rio de Janeiro, um domingo, chega um obreiro meu de frente, sem a Bíblia. Não tinha smartphone. A gente ama a Bíblia. Eu posso ter, mas eu amo a Bíblia, eu gosto de levar a Bíblia. Aí ele veio no primeiro domingo sem Bíblia. Segundo domingo sem Bíblia. Aí eu chamei: ô brother, o que houve? Sem Bíblia? Pastor, tem uns 20 dias aí, eu não sei onde está minha Bíblia não. O cara perdeu a Bíblia dentro de casa, não sabe onde está a Bíblia. A gente quer prosperar. A gente quer viver abençoado. Mas não, irmãos, não tem um Uber em Curitiba que eu não entro no Uber, que eu não meto a mão no ombro dele, que eu não oro por ele. Os caras já devem ter até visto. E é ele. Lá vem ele. Eu já entro no Uber dizendo: fala, brother! Sabe por que eu entrei nesse Uber? Ele: é porque o senhor pediu. Pedi nada! Porque Deus mandou, brother! Como é teu nome? João. João, tu tem filho? Tenho. Ela tá bem? Precisa de oração? Pronto, acabou. Aí João. Ou eu sou comprometido, ou eu sou envolvido. O comprometido não escolhe texto bíblico, irmão. O comprometido vive toda a Bíblia. Esse texto não é para mim, então você é só envolvido. Esse texto tem uma promessa aqui, ó, que nós teremos o nosso caminho próspero. Quem fala? Eu não estou falando para você ser crente chato, não. Ei, não é ser crente chato, não. É entrar numa padaria. Sente o lance. Entra numa padaria e fala assim, ó: 3 pães, por favor. Deus abençoe a senhora, bom dia. Que seja um dia maravilhoso, que Jesus esteja cuidando da senhora, da sua casa. Tá bom, querida? Obrigado. Pãozinho tá quentinho, obrigado. Pagou? Deus abençoe a senhora, bom dia para a senhora, Jesus ama a senhora. Só isso. Amém. Amém. Ler a Bíblia todo dia é comprometido. Deus te deu uma responsabilidade muito grande de levantar uma igreja comprometida com a palavra. E o obreiro que não lê a Bíblia todo dia é só envolvido. Membro de igreja que não lê a Bíblia todo dia é só envolvido.
Por isso que as esposas estão mal, por isso que os maridos estão mal, por isso que os filhos estão mal. Porque lê a Bíblia quando? Só na igreja. A Bíblia é para ser lida todos os dias. Bota no telão aí, nossa terceira palavra profética. Olha lá, quem está comprometido com Deus e com a sua palavra, eu até botei, constantemente, para não ficar todo dia, para te dar um alívio, eu botei constantemente. Fala. É verdade ou não é verdade, irmãos, que o mundo está sedento? Sim ou não? Eu mudo meu nome, eu faço um desafio para você. Entra em qualquer Uber, dá um bom dia agradável e pergunta assim: ô Uber, tá tudo bem contigo? Tem alguma área da sua vida que eu possa fazer uma oração aqui do banco de trás? É 100%. Eu não tive um ainda que falou assim: quero nada não, senhor. Nenhum. E quando ele fala assim: não, tá tudo bem, eu falo: então recebe aí a oração, Uber. Ô pai, abençoa ele, meu pai. Mais ainda, ele falou que tá tudo bem. Mas tu sabe, Senhor. Perco não. Fala dela constantemente e medita nela todos os dias. Aí vai o quê, Então os comprometidos serão o quê? Levanta suas duas mãos para a pessoa da direita e da esquerda e fala assim, se você meditar na palavra de Deus todos os dias, falar dela constantemente, você será próspero e bem-sucedido. Você concorda? Diga glória a Deus. Essa igreja é uma igreja que vai ser próspera e bem-sucedida. Deus está levantando homens e mulheres nessa casa comprometidos com Ele e com a sua palavra. Irmãos, como Deus quer nos abençoar. Como Deus quer derramar sua bênção sobre nós. Essa não pode ser mais uma igreja, irmãos. Não pode. Essa tem que ser uma igreja diferenciada. Já tem um nome diferenciado, irmão. Não é chamego de Jesus, não. Cuspe santo, não é não, irmão. Tem uns nomes aí que não é brincadeira, não. Esse aqui tem um amor e honra. Uau! Deus quer levantar homens e... Irmão, não importa se você não é tão qualificado, se é comprometido com Deus e com a sua palavra, Ele vai te surpreender. Irmão, eu nasci numa cidadezinha em Minas Gerais, eu sou mineiro. A nossa cidade até hoje não passa de 3.000 habitantes. Pequenininha. O nome da cidade, Recreio. Por isso que eu sou um cara alegre, cara. Nunca estou na sala de aula, eu estou sempre no recreio. Aí Deus tira uma coisinha lá de Recreio. Pai alcoólatra, papai foi alcoólatra há 35 anos, mas mamãe, uma serva de Deus, comprometida com Deus e com a sua palavra. Aí a gente cresce nesse vucu-vucu, tinha tudo para todos os filhos serem alcoólatras. Esse mineiro aqui já foi a 39 países. Como é que pode isso, mano? Como é que pode isso, mano? Comprometido com Deus e com a sua palavra. Posso não ter um centavo no banco. Não estou preocupado. Estou preocupado com o que eu tenho lá no céu. Quando eu entrar no céu, uma coisa eles vão ver. Uma coisa eles vão ver. As cicatrizes que eu tenho aqui. Tem muita cicatriz aqui. Você já tem algumas já. É isso que a gente vai levar lá para o céu. Nossas cicatrizes. Não arredei o pé, não negociei a fé, comprometido com Deus e com a sua palavra, comprometido com a minha esposa. Eu já uso 2 alianças, irmão. Até um ano atrás eu usava 3. Capeta do inferno, tá enxergando não, miserável? A repreendida Jezabel, tá? Eu não dou mole, não dou mole, não dou mole. Não tem negociação, irmão, não tem negociação. Porque primeiro eu sou fiel
a Deus. Ele está comigo 24 horas em todos os lugares. Ele está comigo dentro do carro, no supermercado, aonde eu vou. Primeiro eu sou comprometido com Deus e com a sua palavra. Depois eu sou comprometido com a minha esposa. Por isso que a gente tem se mantido íntegro, honesto, correto. E o mais ele faz. As demais coisas serão acrescentadas. Multiplicado meus anos de vida, Ele multiplica. Saúde plena, Ele manda. Janeiro agora, eu estou do nada, minha aliança apertou. Aí eu falei, não engordei? Só engordei o dedo? Não pode isso. Tirei a aliança, que eu nunca tiro. Tirei a aliança e tinha uma bola aqui. Uma bola aqui embaixo. Fui no médico. Janeiro agora, final de janeiro. Aí o médico olhou e falou, cirurgia. Arrancamos aqui 5 pontos. Aí ele olhou minhas costas e falou, tem um câncer aqui. Fez um rasgo desse tamanho aqui nas minhas costas. Agora que está ainda, tem 36 dias, né? Você viu lá as fotos nossas no Instagram. Do mesmo jeito que veio por um caminho e saiu por quantos? 7. Saiu por 7 caminhos. Eu sou comprometido com Deus. Eu sou comprometido com a palavra. Nada vai nos parar. Eu falo da palavra todos os dias. Eu medito na palavra todos os dias. Então o meu caminho vai prosperar. Essa igreja vai prosperar. A sua família vai ser abençoada. Mas faz a sua família meditar na palavra todo dia. Faz a sua família falar da palavra todos os dias. E não se preocupe. Última palavra profética, e a gente encerra. Gosto quando o pastor fala, a gente encerra, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 a 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Olha que coisa linda, gente. Ele fala, ô Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Vocês estão vendo que todo mundo que é comprometido com Deus e com a sua palavra tem que ter leitura de Bíblia todo dia? Tem que ter comprometimento com a palavra. Ô Timóteo, aplica-te à leitura, esteja comprometido à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu tenho uma palavra profética muito enfática para ti, pastor Marlon, nessa hora. Você sabe como foi o início. Não foi muitos que torceram contra, não. Não foi muito, não. Você só precisa aplicar-te na palavra. Comprometido com a palavra. Comprometido com o nosso Deus. E o seu progresso será manifesto para todos. Você não precisa provar nada para ninguém. Só se aplica-te à palavra. Continua comprometido com Deus e com a sua palavra. E o seu progresso será manifesto para todos. Eu não sei como você chegou nessa casa. Eu só sei de uma coisa. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você. Se você for comprometido com Deus e com a palavra dele, o seu progresso, o progresso da sua família será manifesto para todos. Eu tenho 43 anos de convertido. Hoje não é o caso. Mas quando eu contar o meu testemunho aqui, depois de 43 anos, eu ainda recebo mensagem no meu Instagram de gente falando assim, mas é você mesmo? Como é que aconteceu isso? O progresso do fiel será manifestado para todos.
todos vão ver o progresso dessa igreja. Não é porque você quer provar nada para ninguém. Você sabe porque Deus te chamou. Continua aplicado à palavra, à leitura, compromisso com Deus, com a sua palavra, aliançado com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos e o seu progresso. Todo mundo vai ver. Glória a Deus. Ah, mas começou naquela cabecinha lá. Já não é mais cabecinha. Agora já tem cabeça e pescoço. Ih, mas ele tá fazendo 5 cultos lá. Engole. Os comprometidos com Deus e com a sua palavra, o seu progresso será manifesto a todos. Eu quero fechar com um testemunho que é um voto que eu fiz a Deus. Toda a igreja que eu vou pela primeira vez, eu finalizo com esse testemunho, e é um testemunho de uma pessoa comprometida com Deus e com a sua palavra. Como Deus honra. Essa igreja nasceu porque esse homem tem uma palavra de Deus. E o que Deus vai fazer na vida de vocês, vocês precisam ter uma palavra de Deus. E se vocês tiverem essa palavra de Deus, fica tranquilo. Lembra, as demais coisas serão acrescentadas. Multiplicados serão os seus anos de vida. Saúde plena virá sobre você. Fica tranquilo, seu progresso vai ser manifesto. Mamãe casou com meu pai 73 anos atrás. 73 anos atrás, a minha mãe casou com meu pai. E a minha mãe tinha uma palavra de Deus. Repita comigo: vai ter um filho homem. Oh, quando Deus fala, irmão, é só você se comprometer com Ele, com a sua palavra. Parece que está demorando. Está demorando não, mano. 2 anos passou tão rápido. Agora se prepara para os próximos anos. A colheita será sobrenatural. Amém. Mamãe ficou grávida. E mamãe era uma mulher de Deus. E papai? Papai é alcoólatra. Papai logo que casou, desviou. E entrou pela bebida. E só parou já lá na frente, depois de 30 anos, separado. Mas a mamãe, 73 anos atrás, a mamãe ficou grávida. Eu vou falar assim, ó, mamãe ficou grávida do filho número 1, você grita bem alto, morreu. Ok? Porque ela teve aborto espontâneo. Tá bom? Mamãe ficou grávida do filho número 1. Morreu. Ela teve um aborto espontâneo. Mas ela tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem. Ela ficou grávida do filho número 2. Morreu. Ela ficou grávida do filho número 3. Morreu. Aborto espontâneo. 3 abortos espontâneos. Mas ela tinha uma palavra de Deus. Vai ter um filho homem. E ela ficou grávida do filho número 4. Morreu. Ó, enquanto eu fizer assim, ó, você vai falar morreu, tá bom? Mamãe ficou grávida do filho número 4. Morreu. Filho número 5. Morreu. Número 6. Morreu. Mamãe teve 6 abortos espontâneos. E sabe como foi a maioria dos abortos espontâneos? Sentado na sala, ela levantava, o feto caía no chão. Lavando louça, o feto caía no chão. Mamãe ficou grávida do filho número 7, morreu. Número 8, morreu. Número 9, morreu. 9 abortos espontâneos. E o médico falava para ela: para, a senhora não vai conseguir. Seu sangue com o do seu esposo vai ser assim. Eu trabalhei em hospitais, irmãos. Eu trabalhei em centro cirúrgico. Eu auxiliei dezenas de curetagem. Uma mulher que tem um aborto, que o feto morre e não sai espontaneamente, e que é retirado lá no centro cirúrgico, essa mulher tem um trauma tão forte que a maioria nunca mais quer engravidar. Eu viajo por esse Brasil afora. Faço trabalho específico com casais que querem engravidar. Já vou te contar os milagres. Mas mamãe, 9 abortos espontâneos. Mas ela tinha
uma palavra. Essa igreja tem uma palavra. A sua família tem uma palavra. Se você é comprometido com Deus e com a palavra dele, vai se cumprir essa palavra. Mamãe ficou grávida do número 10. Morreu. Aí ela ficou grávida do número 11. Morreu. 11 abortos espontâneos. Não encontro no mundo. Já fui na Índia, passei quase 30 dias lá na Índia. Já fui em 7 países na África, tenho quase 300 dias de selva africana. Nem as africanas, lá dentro da selva africana, ninguém tem uma história igual a da minha mãe. Ninguém. Que teve os 11 primeiros abortos e não desistiu. Porque tinha uma palavra. E era comprometida com Deus e com a sua palavra. Aí ela fica grávida do número 12. Segura. Chegou Maria Aparecida. Ela podia ter parado, mano. Porque, irmãos, depois de 11 abortos, vem um e é menina, a maioria para. Já tem uma lição e a gente vai estar encerrando. Ela ficou grávida do número 13. Isabel Cristina. Ela podia ter parado. 2 meninas. Deus errou. Falou que viu um homem, não vem. Perdi 11 filhos de aborto. Irmão, teve um aborto que mamãe teve gêmeo. Vocês não têm noção. O médico falava no quarto para ela: Dona Clotilde, vai lá no berçário, porque as crianças vão morrer em 5 minutos. Minha mãe ia lá, enfaixada, olhava na incubadora, a criança respirando, 5 minutos as crianças morriam. Ela ia para casa e tinha uma palavra: vai ter um filho homem. Ela fica grávida do número 14. Denise. Levanta suas 2 mãos para a pessoa da direita e da esquerda e fala para ele assim, ó: Deus não vai dar o que você quer. Diga, se você é comprometido com Deus e com a sua palavra, Ele vai dar muito mais. Mamãe tinha uma palavra de Deus, vai ter um filho homem, comprometida com Deus, com a sua palavra. 11 abortos, vem 3 meninas. Ela fica grávida do número 15. Eu cheguei. Segura aí. Ela está embalada. Caminhão descendo sem freio. Ela fica grávida do número 16. Viveu. André chegou. Mamãe na época está com 47 anos. Fica grávida do número 17. Marcelinho. Dos 6 filhos, escute isso. Dos 6 filhos, 5, família pastoral. Eu vou repetir de novo. Eu não falei família alcoólatra. Eu falei família pastoral. Os últimos 9 anos, eu tenho ido em alguns lugares e tenho ministrado. E tenho orado por alguns casais que não podiam engravidar ou têm dificuldade para engravidar. Sabe quantos milagres nós temos hoje? Registrado no livro: 278 casais que não podiam engravidar estão com o bebê no colo. Tem uma unção extraordinária chegando para essa igreja. 3º ano é o ano da ligação Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algo poderoso chegando para essa casa. Você que é membro dessa casa, esteja comprometido com a palavra de Deus, esteja comprometido com Deus. E Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se prepara, pastor Mar, pastora G, igreja, amor e honra, se prepare para viverem muito mais do que vocês pensam ou imaginam. Por mais que você, Marlon, já tenha uma ideia do que vai acontecer daqui a alguns anos, o Senhor vai te surpreender. Continua fiel à palavra, continua fiel ao Senhor, aplica-te à leitura, como você é um cara dedicado, um cara compromissado, e Deus vai fazer coisas maravilhosas nessa casa. Eu quero que depois você assista de novo essa ministração. Pega essas 4 palavras proféticas. Tem algum casal nessa casa agora que tem dificuldade para engravidar? Algum casal? Pode ficar de pé, por gentileza. Algum outro casal que tem dificuldade, que está tentando? Pastor Marlon, normalmente eu oro e depois passo o meu número do celular para eles, para fazer uma chamada de vídeo, porque eu escuto toda a história, aí eu ensino as manobras do Cirque Soleil, perna para a parede, um negócio louco. Vai engravidar, em nome de Jesus. Amém. A igreja concorda que tem uma unção nessa casa? Amém. A unção está instalada nesse lugar. E o milagre do Senhor vai visitar vocês. Aleluia. E a bênção será vista por todas as pessoas. E eles vão ter que reconhecer, foi Deus que fez. Aconteceu na vida da minha mãe, já aconteceu na vida de 278 casais e vai acontecer na vida de vocês. Amém? A igreja levanta as mãos para ali, vamos abençoar aquele casal. Se puder uma mulher que já tem filho, se puder um pai que já tem filho, tocar na vida daquele homem, e a mulher tocar na barriga ali dela, profetizando em nome de Jesus, para a gente fazer essa ligação agora, rapidinho isso. Uma mãe que já tem filho, um pai que já tem filho, toca. A igreja concorda comigo, a igreja levanta a voz e a igreja profetiza um novo tempo chegando para esse casal, porque está instalado para essa casa, está instalado para essa casa. Essa casa é comprometida com a palavra, essa casa é comprometida com Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Esse casal é comprometido com a palavra, esse casal é comprometido com Deus, as demais coisas serão acrescentadas para eles agora. Agora, coloca em linha, Senhor, útero, ovário, trompa, em nome de Jesus. Pai, abençoamos o teu filho, abençoamos a tua filha. Se até agora tem algum impedimento, sai, sai, sai. Todo impedimento sai e o milagre seja instalado na vida desse casal e todos possam ver o milagre do Senhor. Pai, o mais rápido possível, acelera esse milagre, acelera esse milagre, acelera esse milagre. A mesma unção que estava na vida da minha mãe, agora se instale na vida dessa irmã, que ela seja fértil, que ela multiplique, que ela fecunde para a glória de Deus. E todos verão a Deus nessa casa, a Deus em Israel. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Se a igreja concorda, diga glória a Deus. Aplauda Jesus, que Ele é lindo. Aplauda Jesus. Fique de pé comigo. Eu quero orar por você. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Oh, aleluia. Ora brabassora mandarala baixere bocora mandarala bassu. Nemamando rolo bocora rarabaxe. Sopra Espírito sobre essa casa. Sopra Espírito sobre essa casa. Essa não é mais uma igreja, Senhor. Essa é uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua palavra. E nós abençoamos cada família representada aqui agora. Em nome de Jesus, que seja instalado a partir deste aniversário um novo tempo, um tempo de glória, de milagres, de acrescentamento do Senhor em todas as coisas. Esse povo vai buscar o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa igreja, que a unção que está nesse lugar se espalhe por cada lar aqui representado, que haja salvação, que haja saúde, que haja cura, que haja milagres, em nome de Jesus. Toda palavra liberada profeticamente
sobre essa casa se cumpra em abundância, em abundância, em abundância, papai. Nós declaramos céus abertos, não só os 7 dias, mas o ano inteiro, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Assim será, assim será. E a igreja que concorda, diga glória a Deus. Segura aí, pastor Marlon e pastor Agi, fica aqui na frente. A gente não pode deixar de finalizar sem ter esse tempo. Eu quero todos os líderes principais aqui, os homens ao lado do pastor, as mulheres ao lado da pastora. Sai do seu lugar, você que é homem, líder nessa casa, discípulo do pastor. As mulheres à minha esquerda, os homens à minha direita. Toca no pastor Marlon. Puder chegar essa primeira fileira para trás, eu quero que os homens fiquem de frente para o pastor Marlon, as mulheres fiquem de frente para a pastora Gi. Sopra, Espírito. Erararabassura mandararabash. Nyandorolobossoro comanás. Tuas lágrimas, Marlon, Gi, serão lágrimas de alegria a partir de agora. Você é um homem forte. Encosta nele, irmãos, encosta nele, encosta nele. Encosta, 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 encosta. Vai botando um a mão do lado do outro. E as mulheres também, as mulheres. Encosta aqui, encosta nela. Encosta, encosta. Se não der para chegar perto, bota a mão no ombro da outra irmã. Se você pode, levanta as suas mãos. Vamos abençoar os anjos dessa casa, o líder principal dessa casa, a pastora dessa casa. Se você quiser sair do seu lugar um pouquinho, bem rapidinho, 3 minutos a gente sabe. Sai do seu lugar, encosta aqui perto deles. Mais mulheres para cá, mais homens para cá. Ei! Aleluia! Isso! Nós estamos juntos! Nós somos família! Terararabassora mandaralabas. Ri manamanduriá. Céus abertos, Pai. Céus abertos sobre essa casa. Nós tocamos na vida do pastor Marlon. Nós tocamos na vida desse homem. Ah, Pai, tu tens capacitado mais. Mais, pastor G, mais. Uma força sobrenatural. Ele é contigo. A igreja orando. Em nome de Jesus, nada vai parar esse casal. Só tentaram, mas não conseguiram. Vou partir para o terceiro ano de glória, terceiro ano de muita frutificação, de muito crescimento. Aramazorra brabache. Mais de Deus. Eu abençoo esse casal, Senhor, para eles fluírem, para eles irem mais longe, para eles abrirem mais igrejas, para ter uma catedral aqui nessa região. Tudo que já foi falado nesse lugar vai se cumprir. Oh, aleluia! Mais famílias, mais. Passou. 3 andará.
Obrigado, Jesus. Amém? Deus seja louvado. Os céus estão escancarados sobre essa casa. Deus abençoe sua família. Decida ser comprometido com Deus e com a sua palavra. E as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado pelo carinho, obrigado, pastor Marlon. Uma honra estar contigo aí. Assume aí de volta. Dá um abraço no seu irmão aí e diga: comprometido com a palavra e comprometido com o Senhor. Valeu! Vai, 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 vai! É a nova geração que Deus colocou na sua mão, a sua responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. Levantar esse povo. Renova a fé de cada um de nós, nossas forças. Muito obrigada. Debaixo desta palavra, comprometido com ela. Comprometido com o Senhor e a sua palavra. Princípios estabelecidos. Propósitos bem definidos, Senhor. Somos um povo que chama pelo teu nome. Somos um povo que se humilha, que ora, que busca, que chora na tua presença. Olha para nós, Senhor. Estamos debaixo desses quatro. Estamos debaixo dos céus de avivamento do Senhor. Para as palavras proféticas de avivamento, Senhor. Diga comigo assim: o Espírito Santo está fazendo outra vez na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha igreja. Eu não sei qual foi o melhor tempo da tua vida desde que você se conhece por gente. Mas eu sei de uma coisa: essas palavras lançadas nesse altar vão se cumprir na sua vida. O melhor tempo que você já viveu não será comparado ainda perto do que você vai passar a viver a partir